Hoje seguimos para a nossa rúbrica quinzenal, a matemática ao seu encontro. E na rubrica desta semana temos não o professor que habitualmente costumamos ter neste espaço, mas sim o professor Carlos Pereira dos Santos. Muito boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Vem do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações da Universidade de Lisboa. Antes de avançarmos para o tema que o traz cá, explica-nos um pouco o que é que funciona neste centro e quais são os seus objetivos enquanto membro deste centro. Ora bem, esse centro diz respeito a uma atividade de matemática que eu tenho, que não é bem a que me traz cá hoje, mas, portanto, o que eu faço é combinatória. A minha área de matemática é a teoria de jogos e, portanto, basicamente, no âmbito desse centro, o que eu faço é investigação, perceber novas coisas que ainda não percebidas, demonstrá-las à boa maneira matemática, é isso que eu tento fazer. Devo dizer que, além do trabalho de investigação que faço no âmbito desse centro, também trabalho no Colégio de São Tomás e aí, sim, a minha atividade desenvolve-se mais à roda da educação matemática, enfim, como ensinar matemática a crianças pequenas, logo desde a idade pré-escolar. E foi também esse tema que o trouxe à primeira Conferência Internacional para Crianças e Adolescentes, que decorreu na Universidade dos Açores e que também o trouxe não só à região, mas também ao nosso programa? Sim, exatamente. Aqui nos Açores, portanto, há um programa, que é o Processo, com o apoio do Governo Regional, que faz uma coisa absolutamente fantástica, que é, enfim, tem uma maneira muito bem pensada de tratar a primeira matemática, aquela que incide sobre a educação, sobre o pré-escolar e sobre o primeiro ciclo, e não só, mas, portanto, eu falo mais destes que me são mais caros, foi nesse âmbito que eu cá vim, muito bem pensada, baseada num método estruturado altamente cotado internacionalmente, que é o método de Singapura, e pronto, temos que dar os parabéns a toda a equipa, muito bem especial ao Dr. Ricardo Teixeira, que tem feito um trabalho absolutamente notável nesse sentido, e não tenho qualquer dúvida, aliás, já está a acontecer, não tenho qualquer dúvida que os resultados melhoraram e vão melhorar ainda mais, mas não tenho qualquer dúvida a esse respeito. Porque este é apenas um primeiro passo que, conforme pegando no nome deste projeto, é que pretende depois incutir esse gosto pela matemática e quebrar muitas das barreiras que muitas vezes são psicológicas em relação à disciplina. Exatamente. Esse encontro de que fala, portanto, é um centro de investigação que foi criado recentemente, que tem a boa abordagem no que diz respeito a esta temática, que é uma abordagem interdisciplinar. Portanto, trata de muitas coisas e não só de matemática. Matemática, de filosofia, humanidades e coisas desse género. Tenta reunir os melhores especialistas em cada um na sua área, não é verdade? E, portanto, o objetivo deste tipo de encontros é exatamente esse. É reunir os melhores que temos e trazer de fora alguns muito bons que há lá fora e tentar neste encontro uma partilha de experiências e uma tentativa de ver como é que realmente se puxa a carroça, na verdade, assim usando bom português. Estes primeiros minutos foram para enquadrar o tema que nos traz aqui hoje à nossa rúbrica. Vem apresentar-nos uma coleção de cadernos práticos da matemática para o primeiro ciclo que foi lançada recentemente. Quer falar-nos um pouco destes cadernos? Claro que sim. Portanto, este livro, Viva a Matemática, surge de um projeto conjunto, de uma parceria entre o Colégio de São Tomás de Lisboa e a editora Princípia. Portanto, a estratégia editorial da editora consiste realmente em fazer livros para o ensino das diversas temáticas, baseados no melhor que se consegue, portanto, nos melhores métodos, livros cuidados, que se demore tempo a fazê-los, que se pense bem como conceber e, portanto, no que diz respeito a este particular, este livro, portanto, trata a matemática, o tema é a matemática e é baseado no método que se utiliza no Colégio de São Tomás, que é o Great Math, que é fortemente inspirado no método de Singapura, como eu já disse, muitíssimo bem cotado e com enormíssimos resultados. Portanto, é um método que tem muito bons resultados e, portanto, é um livro que se baseia nesse método, que é um método estruturado, ordenado. Eu falarei de exemplos mais à frente. É um livro que foi feito... dirigido a um público muito específico. Sim, senhor. Este livro é dirigido ao primeiro ano.
portanto, os 6 anos de idade. Foi um livro feito por mim próprio, pela doutora Isabel Pestana, que é diretora do Departamento de Matemática no Colégio de São Tomás, pela doutora Alda Carvalho, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. E o que é que este manual traz de novo, até para os pais poderem escolher entre outros que já existem no mercado? Qual é a diferença deste Viva a Matemática? Ora bem, para responder bem a essa pergunta, eu direi que devo falar muito brevemente do método Singapura. O método Singapura não é novo, o método Singapura não é novo, já anda aí desde os anos 80. Portanto, é um método que nos anos 80 eles decidiram criar o programa e pensar a sua própria didática. Portanto, é um mal entendido pensar-se que o método Singapura é novo e também não é inovador. O que o método Singapura tem de interessante e de especial, e é o que traz os resultados, é que é um método muitíssimo competente. Trata bem a matemática. Há certos conceitos matemáticos que precisam de ideias, precisa que se perceba os seus nós fundamentais, portanto, a sua base, o que é preciso saber antes para que possam ser aprendidos. E o método Singapura faz isso muitíssimo bem. Tem uma estrutura ordenada em relação a tudo o que é ensinado e depois tem uma didática muitíssimo cuidada. Portanto, uma pessoa quando ensina alguma coisa a alguém, para uma coisa ser ensinada é preciso duas coisas. Há duas coisas absolutamente vitais. Uma delas é quem ensina deve saber exatamente ao que vai, deve conhecer, deve dominar exatamente o tema que pretende ensinar. Quais são os nós fundamentais, em que é que se desdobra o assunto, quais são os temas que antecedem esse ensino. Isso é uma das coisas. Mas depois outra, que é tão ou mais importante, importantíssima, é perceber o público que temos à frente. Ou seja, uma pessoa ensina uma coisa a uma criança de 3 anos de maneira diferente do que o faria com uma criança de 6 anos, que é diferente. Tem que se adaptar ao público que temos em frente. E aí entramos num campo muitíssimo interessante e sofisticado, que é o campo da didática, que é, muito bem, eu já domino isto, como é que eu vou fazer para chegar lá, que é o objetivo. O objetivo não é que fique comigo, é que chegue ao outro. Ora bem, e a partir daí é que realmente o método traz algo que, mais uma vez, não é inovador. Muitas vezes é simplesmente senso comum, mas basicamente é um faseamento muitíssimo cuidado do concreto ao abstrato, que é uma coisa cara à matemática. A matemática vive disso, ou seja, a matemática é abstrata, mas tem uma relação com o concreto. E, portanto, aliás, o poder da matemática é exatamente essa sua abstração que permite que nós consigamos utilizá-la em vários contextos que pareça totalmente diferente, mas que na realidade o que nós vamos fazer é usar a mesma matemática para isso tudo. Ora bem, é evidente que isto é um jargão que eu estou a utilizar, porque estou a falar agora para adultos, mas para crianças há todo um faseamento e todo um cuidado de escolha de exemplos e todo um cuidado de forma de abordar as coisas que é absolutamente essencial. Para tornar ainda mais do que atrativa, é para tornar compreensível. O que nós queremos é que as crianças compreendam. O gosto da pessoa por uma coisa está muito ligada à forma como a compreende. Normalmente nós não gostamos, nenhum ser humano gosta de coisas que não compreende. Portanto, a compreensão é uma condição necessária para o gosto pelas coisas. E, portanto, o que eu diria que o que traz este livro é realmente um fantástico cuidado com isso. Por um lado, as temáticas estarem bem ordenadas, tudo estar com um encadeamento perfeito, e isso diz-nos respeito a nós, que concebemos os livros, e aos professores, e por outro lado, a didática está escolhida de forma a chegar às crianças de 6 anos. Portanto, o faseamento de cuidado, os exemplos cuidados, a separação das coisas nos exemplos e coisas deste género. Um livro enxuto, páginas enxutas, um cuidado com a separação do trigo do joio, não causar ruído na transmissão de mensagens e coisas desse género. Por isso é uma excelente sugestão para os pais. Nós já mostramos a capa desse exemplar que nos trouxe, Viva a Matemática, mas há outros dois que estão também em fase de lançamento, que nós vamos mostrar também as imagens, os rostos desses exemplares. E que objetos é que estão presentes e são colocados nas capas destes livros? Desde logo são também, marcam pela diferença. Sim, eu posso dizer umas palavrinhas breves sobre estes objetos. Há aqui objetos claramente relacionados com a prática, com a atividade matemática. Por exemplo, estamos a ver aqui um cilindro, um cone, etc. Devo dizer que este cone e este cilindro têm uma base igual. Portanto, o círculo tem, assim como a altura.
Há ábacos, que são instrumentos por excelência para se fazer contas relacionadas com as 4 operações fundamentais, poliedros, balanças, o xadrez, que não de forma direta, mas de forma indireta, por todo o aparato relacionado com a resolução de problemas, etc. As capas estão concebidas de maneira que, quando saírem os livros todos, se as colocarmos a andar como se de um filme se tratasse, e coisas vão acontecer. Tem uma sequência. Há uma sequência. Este cilindro pode ser... Nós vamos ter aqui um cilindro cheio depois da colocação do líquido de 3 cones, que é uma coisa que se sabe da matemática, que são necessários 3 cones com a mesma altura e a mesma base para se encher um cilindro, contas que irão ser feitas, depois vai haver uma partida de descodificar. xadrez. Claramente, tudo tem lógica. Tudo tem lógica. Trouxe-nos também 6 imagens que constituem este caderno, e estas imagens retratam algumas ideias-chave que pretendem passar para as crianças. Quer falar-nos também e comentar cada uma das imagens que nos trouxe? Posso comentar. Esta é uma imagem muito simples que estamos aqui a ver. Ora bem, um tipo de modelo de exercício típico na abordagem. Portanto, eu falei aqui do faseamento, da passagem do concreto ao abstrato. E muitas vezes é intermediado por uma fase esquemática em que o assunto já não são morangos nem peças de roupa, mas também ainda não há um símbolo, uma simbologia, não utilizamos ainda os símbolos e as expressões matemáticas. Às vezes utilizamos só esquemas, ou cruzinhas, ou bolinhas, ou coisa deste género. Esta passagem que vai desde os exemplos concretos, com morangos, com roupa, com não sei o quê, e uma expressão, muitas vezes é intermediada. Ora bem, o que é que se passa com esta imagem? Há um assunto que é concreto, o que vocês estão, portanto, o que se vê ali são peças de vestuário, e o objetivo aqui era trabalhar as decomposições dos números da primeira dezena. Por exemplo, uma pessoa adulta, quase todos os adultos, sabem de forma expedita, por exemplo, que o 7 podia ser separado em 1, 6, 2, 5, 3, 4. Isso, digamos que é a primeira base para a operatória que se seguirá. Isto é simplesmente um tipo... Já desenvolver esse raciocínio para os mais pequenos. Sim, por exemplo, havia aqui 2 possibilidades de separações, de acordo com critérios. Podia ser, por exemplo, 7 peças de vestuário, 4 calças e 3 camisolas. Ou 7 peças de vestuário, 3 vermelhas e 4 azuis. Há um trabalho, há uma tentativa que as crianças, em casos concretos, identifiquem. Portanto, nós só somos verdadeiramente competentes no que diz respeito à matemática se, então, na fase do início é mesmo importante isso, se perante casos concretos, portanto, em contexto, se formos capazes de a utilizar, de distinguir, de discernir. É claro que no início a manipulação numérica da primeira dezena é uma coisa importantíssima. E por isso aqui são lançadas as bases. Sim. Avançamos já para a segunda imagem Muito que nos bem. trouxe deste caderno, que também é exemplificativo do trabalho que pretende alcançar com este manual, que já estamos... Ora bem, mais um exemplo. Por exemplo, aqui, esta imagem diz respeito a uma simplicíssima subtração. 3 menos 2 é igual a 1. Ora bem, lá está em contexto. Há outra vez o dual. Há ali uma zona em que a criança irá escrever uma expressão matemática. A expressão matemática, em abstrato, é mesmo escrever isso. 3 menos 2 é igual a 1. É altamente poderosa. Esta expressão, que é facílima, é altamente poderosa, porque acontece aqui nesta imagem com velas, mas podia acontecer com qualquer coisa. Tem que 3 cadeiras, partem-se 2. Ora bem, a ideia exatamente é, numa situação concreta, aqui em banda desenhada, estavam 3 velas acesas no início, foi lá um menino, apagou 2, no fim ficou uma acesa. É uma situação altamente concreta em que nós podemos associar uma expressão, neste caso uma subtração. Todo o sistema, no início, tem esta preocupação, que é colar... Já estamos a ver outro exemplo, isto também, o nosso bem, tempo também está sempre a subtrair. Não faz mal nenhum. Isto é um esquema típico, um esquema mental típico para uma operação simples. Por exemplo, uma conta como 8 mais 5. Nós temos 3 maneiras típicas para fazer uma conta como esta. Ou sabemos de cor, que é o que normalmente sabemos, a partir de certa idade sabemos de cor quanto é que é 8 mais 5, já fizemos tantas vezes. Ou então temos uma estratégia típica das crianças, que é a contagem continuada. A gente começa no 8 e conta para a frente, muitas vezes usa os dedos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas temos uma muito interessante, baseada no nosso sistema numérico, que é este. O nosso sistema numérico baseia-se no agrupamento. Quando nós chegamos para lá do 10, quando temos um número como, por exemplo, 12, a humanidade utiliza a ideia do agrupamento e diz, sim senhor, 12 é uma dezena e 2 unidades, como o Gento escreve.
Ora bem, se é esta a lógica do nosso sistema numérico, uma maneira típica de se efetuar uma operação como esta é pensar assim, bom, o 8 está a 2 do 10. Se eu for buscar ao 5, componho a dezena e digo o número. Ora bem, sendo o 5, 2 e 3, eu vou buscar 2 ao 5, fica lá 3 é 13. Isto é um esquema mental descascado. Por exemplo, ou seja, a gente percebe o que é preciso acontecer para que alguém tenha este esquema mental. Por exemplo, neste caso, o que precisa de saber é separar muito bem os números e saber que a composição da dezena é parte integrante. Por exemplo, esta imagem diz respeito ao método das barras. É um método de esquematização muito utilizado no método de Singapura. A ideia é, faça um problema de palavras, em que a criança recolhe informação através de um texto ou através de algo que lhe é dito. O que a gente tenta fazer é incentivar a criança a esquematizar. Ou seja, fazer um esquema que, ainda não sendo as expressões matemáticas abstratas típicas, é um esquema que representa de algum modo a informação que lhe foi dada. Isso é uma atividade muitíssimo importante. Base. É uma base e é uma maneira de pensar. É muito importante na matemática, que é nós conseguirmos começar a esquematização é uma primeira entrada no mundo do abstrato. Ou seja, é algo intermédio, é algo que está entre a realidade e o abstrato puro. Quando nós fazemos um gatafunho, um desenho, um esquemazinho, é isso que estamos a fazer. Avançamos já para a próxima sim. imagem, para conseguirmos completar as 6 que nos trouxe. Okay, aqui um outro bem. exemplo. Aqui esta imagem diz respeito à noção de multiplicador e multiplicando. Por exemplo, na multiplicação no sentido aditivo típica, o que nós temos é coisas do género. Tenho 4 sacos com 3 batatas. Quantas batatas tenho no total? Há aqui uma conta que é o 4 vezes 3, que irá dar 12. Há 3 números, do 4, o 3 e o 12. Acontece que o 4 não são batatas. O que era batatas eram as 3 batatas que eu ponho dentro de cada saco. E o total, que são 12, são sacos. Mas o 4 é simplesmente o número de repetições que eu tenho. Ou seja, há um grupo, são as 3 batatas, o multiplicando, que é repetido 4 vezes. Ora bem, uma das atividades importantes, ainda antes de qualquer tabuada, é a criança identificar em situações o que é que se repete e quantas vezes. E é uma mensagem a passar, ok, utilizamos a multiplicação nestes cenários. Quando nós temos um grupo de coisas repetido, nós temos uma maneira e uma operação para resolver esse tipo de situação. Pronto, e esta é já a última imagem? Sim, vou só dizer, sem explicar o que é, devo dizer que também há uma componente muito importante do livro, que é a resolução de problemas. A resolução de problemas também é uma área cara e muito importante na matemática. Todos os capítulos têm uma última secção relacionada à resolução de problemas. Problemas não standard. Problemas tipificados por maneiras de pensar. Nós temos há muitas coisas que nós fazemos quando resolvemos um problema, do género. Colocar hipóteses, exclusão de partes, pensar de trás para a frente, coisas desse género. Vários meios para chegar ao mesmo fim, à resposta. O que acontece é, como a resolução de problemas é muito cara também ao método de Singapura, nós o que fizemos foi tipificar. Portanto, nós categorizamos os tipos, as maneiras. Isto são tudo coisas muito estudadas. Eu estou a falar de coisas muito estudadas. Não fomos nós que inventámos isto. Nós simplesmente estudámos. Tentámos ser competentes de maneira a trazer para o livro as coisas que são conhecidas, estudadas e publicadas. Por isso é uma ótima ferramenta que nos apresenta a nós e também ao auditório e sobretudo aos pais, para poderem estimular o gosto e esta capacidade dos mais novos de se ligarem à matemática. Foi um prazer, uma vez mais, tê-lo no nosso programa, professor Carlos Pereira dos Santos. Obrigada pela sua presença e uma boa tarde para si. Okay, boa tarde. Obrigada. E é com estes números e com o Viva a Matemática que chegamos ao final do Açores Hoje desta segunda-feira. Amanhã às 5 estamos novamente na sua companhia. Continuação de uma excelente noite.